Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso curso de eletricidade eletrônica. Eu passei um tempo, meio parado aí por questões pessoais, mas vamos retomar os nossos estudos e hoje vamos apresentar os indutores, né? Vamos aprender sobre esse importante componente, né? Mas antes da gente entrar na questão dos indutores em si, vamos falar do que seja a indutância, né? A indutância, como o texto está dizendo aí, é a passagem de corrente elétrica em um condutor retilíneo, por exemplo, cabo elétrico de sua residência, é capaz de produzir um campo magnético ao seu redor. Ao utilizar um condutor de cobre no formato de espiras, é possível determinar uma grandeza física existente nos dispositivos denominados de indutores. Tal grandeza recebe o nome de indutância. Bom, pessoal, isso quer dizer o seguinte, né? Deixa eu voltar aqui. Vamos pegar aqui um pincelzinho. Isso quer dizer o seguinte, esse texto. Você tem um fio de cobre, certo? E quando você passa uma corrente elétrica, certo? Do positivo ao negativo, né? Se for o sentido eletrônico, ou do negativo ao positivo, se for o convencional, isso a gente já estudou, né? O que é que acontece aqui, né? Quando você passa uma corrente elétrica por um condutor, vai se formar aqui, ao redor desse condutor, um campo chamado de campo magnético. Esse campo ele é formado circularmente ao redor do condutor. Existe uma regra chamada regra da mão direita, que aqui é o fluxo de corrente na direção convencional, e aí o campo magnético tem essa direção, né? O polegar fica na direção do positivo para o negativo, e aí as circunferências têm esse movimento, que é um movimento vetorial, mas a gente não vai entrar muito nessa seara não, para não complicar o meio de campo, certo? Aqui vocês veem, nós temos aqui um condutor, né? Deixa eu pegar, porque às vezes você tem imagens claras, aí precisa de... Você vê aqui, nós temos aqui um fio de cobre. Isso aqui é um fio de cobre, certo? Aí vocês veem a regra da mão direita. Essa formulazinha aqui, né? Nós vamos determinar aqui o campo magnético. Então, D é a distância do fio ao ponto considerado, né? O D. O Mi é que é a permeabilidade magnética do meio, cada meio A e etc. Cada um tem sua permeabilidade magnética, que é a facilidade ou não desse campo ser formado ali naquele meio. E o I já é conhecido da gente, é a corrente elétrica que passa pelo fio reto, certo? Então aqui eu quero que vocês vejam o seguinte: há uma corrente circulante aqui no fio, certo? Há uma corrente circulante e há uma formação de espiras ao redor do fio, né? Então há uma formação de um campo, ao redor desse fio vai se formar um campo chamado um campo magnético. É isso que eu quero que vocês aprendam.
E aí surgem os indutores. Então, o que são os indutores? Os indutores vão aproveitar esse campo magnético. De que maneira? O indutor é um dispositivo elétrico passivo que armazena energia na forma de campo magnético, normalmente combinando o efeito de vários loops da corrente elétrica. Então, o indutor ele vai armazenar esse campo magnético, né? Como? Vamos lá. Eu tinha um fio, né? Onde passava uma corrente elétrica, e aí formava várias espiras aqui de campo magnético, certo? Beleza. Para eu aumentar a potência desse campo, de forma que esse campo fique mais forte, os cientistas descobriram que se eu pegar esse fio, ao invés dele ser retinho, eu começar a fazer várias voltas nele, o que é que acontece? Haverá uma concentração de campo magnético. E aumentando, por consequência, a força desse campo magnético. Então, o símbolo dos indutores é nada mais, nada menos do que um fio enrolado. Por isso que você está vendo aqui, olha, é o símbolo do indutor, né? Uns são assim, outros são assim, certo? Vamos lá. Esse símbolo aqui é um indutor com núcleo de ar. E o que é um indutor com núcleo de ar? Nada mais do que um fio que eu enrolei. Deixa eu ampliar aqui. Se eu pegar um fio e fizer isso, vocês vejam que aqui dentro tem o que? A. Então o núcleo desse indutor é o que? A. Já se eu tiver esse símbolo aqui, contínuo, dois tracinhos contínuos, o núcleo é de ferro. É eu pegar um ferro e passar aqui por dentro. Certo? Por dentro do núcleo eu coloco um ferro. O que é que esse ferro vai fazer? Vai concentrar nele o campo magnético, melhorando mais ainda, aumentando mais ainda essa força magnética. E também tenho esse símbolo aqui, que é tracejado, que é o núcleo de ferrite, que é muito encontrado nos transformadores utilizados em fontes chaveadas de alta frequência. O núcleo de ferrite ele se adapta melhor, diminuindo muito as perdas nos transformadores, que nós vamos ver mais adiante, que trabalham com alta frequência, certo? Bom, temos mais símbolos aqui, o indutor com tomada, né, que tem uma derivação, nada mais é do que isso mesmo que vocês estão vendo, é um fio enrolado que num certo ponto ele tem uma derivação, uma soldazinha. Aqui é com núcleo variável, você pode variar, variando a indutância. Aqui núcleo de ar, que nós já vimos, núcleo de ferrite e o núcleo de ferro. Lembre que o núcleo de ferro ele é contínuo, e o de ferrite é tracejado, certo? Aí nós temos vários tipos de indutores, né? Olha, esses aqui são muito usados na entrada das fontes para eliminar os ruídos, né,
causados pelas fontes de chaveadas de alta frequência, né? Nós temos também esses outros indutores aqui. Esses indutores vocês veem na fonte chaveada também, já na etapa secundária. E esses outros todos aqui de baixo, certo? Olha lá o núcleo de ferro ou de ferrita. Ele é por dentro, né? É o núcleo mesmo, né? Você tem o indutor, você passa o ferro ou ferrite por dentro do núcleo mesmo, né? Aí nós vemos aqui essa bolinha. Essa bolinha indica o seguinte. Veja aqui um transformador, né? Aqui eu estou dizendo o seguinte: onde eu tenho essa bolinha, se eu tiver o positivo aqui, do outro lado eu tiver negativo, no outro lado do transformador eu vou ter positivo e negativo. É como se ela dissesse aqui, olha, eu estou começando a enrolar por essa bolinha. Então no outro também ele vai ter a mesma direção, certo? Se essa bolinha tivesse aqui, por exemplo, não tivesse aqui, se ela não tivesse aqui, ela tivesse desse lado, então o positivo seria aqui e aqui seria o negativo, entendeu? Essa bolinha quer dizer isso, é a polaridade. Polaridade. Os enrolamentos do transformadores são marcados para indicar os terminais de mesma polaridade, é que a gente acabou de falar. E qual o núcleo desse transformador? Ferro, tá vendo? Não é ferrita, é ferro porque ele é contínuo. Então aqui você tem positivo, do lado de cá positivo. Aqui você tem positivo, veja que aqui você tem negativo, que a bolinha está lá embaixo. Então o ponto que aparece no símbolo do transformador indica que no instante de tempo em que a tensão é positiva no terminal que está marcado com ponto, no enrolamento primário as demais tensões também serão positivas em todos os demais terminais dos enrolamentos secundários que estão marcados com ponto. Ou seja, ponto é positivo, o outro lado é positivo. Se o ponto for negativo, se ele tiver negativo aqui, porque no instante que vocês lembram que os indutores eles trabalham em corrente alternada, certo, pessoal? Então a hora é positiva, outra hora é negativa. Então quando esse for negativo, isso aqui vai ser negativo também. Quando esse for negativo, o lado de cá vai ser positivo e o negativo já vai ser aqui embaixo, certo? Então o ponto indica a mesma polaridade. Reatância indutiva. O que é reatância indutiva? Quando você submete um indutor a uma corrente alternada, ele tende a se opor a essa corrente alternada, certo? Quanto maior a frequência, maior a resistência desse indutor. Então, XL é a reatância indutiva e quer dizer o seguinte: ela é a resistência, é como um resistor mesmo, só que em corrente alternada. XL é a reatância indutiva dada em ohms. Π é a constante, 3,14. F é a frequência que esse indutor está sendo submetido ali. E L é a indutância em Henry. Henry é como você tem os capacitores em Farad, os indutores são em Henry, certo? Então a gente vai ver também mais adiante. Você tem milihenry, microhenry, Henry, certo? Como é que eu posso dizer? Unidade de medida dos indutores. Fugiu aqui a memória, mas quer dizer isso. É a unidade de medida dos indutores, certo? Então a fórmula para você descobrir a reatância indutiva é essa aí. XL, você tem a reatância capacitiva, que é 1, né? Não sei se vocês estão lembrados, reatância capacitiva é igual a 1. Mesma coisa, 2π F, só que em vez de L vai ser C, né?
Indutores em série, eles se comportam da mesma maneira que os resistores. Então você vai ter a indutância total, o somatório de cada indutor. Se você tem o indutor L1 com 1 microhenry, L2 com 1 microhenry e L3 com 1 microhenry, você tem 3 indutores em série, você tem uma indutância total de 3 microhenry. Já em paralelo, também nós vamos ter a mesma coisa dos resistores, que é 1 sobre L total, é 1 sobre L1, mais 1 sobre L2, mais até 1 sobre Ln. Então, é a mesma maneira que você resolve os resistores em série e em paralelo, você resolve também os indutores, certo? Bom, pessoal, chegamos ao fim da nossa aula sobre indutância, indutores, né? São aulas suficientemente, vamos dizer assim, para que vocês entendam. Vocês têm indutores como filtro, né? São filtros passivos. Você tem indutor, o transformador é um tipo de indutor, né? Bobinas e tal, alto-falante e tudo mais. Então é isso, né? Se vocês gostaram, deixem um joinha, se inscrevam, né? Façam comentários, tirem suas dúvidas e a gente se encontra aí na próxima aula, ok? Grande abraço, fiquem com Deus.